Graça e paz. Eu queria deixar uma reflexão aqui, uma palavra, mais uma reflexão, né, sobre o assunto do momento, que é sobre os bebês reborn. Se você não sabe o que é bebê reborns, são bonecas ou bonecos feitos à mão que se parecem muito com bebês humanos, né? Bebês de verdade, mas não são. E está uma polêmica aí nas redes sociais, porque as pessoas estão criando e querendo direitos, né, para esses bebês como se fossem humanos de verdade. Eu vi uma notícia uma notícia hoje que estão querendo atendimento no hospital para essas bonecas. E até nas filas preferenciais estão exigindo direitos por acharem que são pais com crianças de colo, de verdade. E eu queria fazer uma comparação aqui sobre, estava pensando, né, na verdade, uma comparação sobre bebê reborns e cristãos. E deixei um tema aqui, é, será que eu sou um cristão reborn? Ou pelo menos estou sendo um cristão reborn? Queria deixar um texto aqui de Salmos 115, do versículo 8, 5 a 8. Salmos 115, do versículo 5 a 8. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. Tornam-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Então, usando algumas partes desses versículos que eu li aqui de Salmos, eu quero fazer algumas comparações, né? Será que você está sendo um cristão reborn? Primeira comparação aqui tem boca, mas não falam. Os bebês reborns têm boca, mas não falam, né? Eles, eles têm boca, tudo, mas não falam nada. E você, fala de Deus para as pessoas? Ou melhor, né? Você fala com Deus, você ora. Sabe, eu sei que tem cristãos que as pessoas fora da igreja nem sabem que são cristãos, né? E no trabalho, na família, na escola, na faculdade, ou com a vizinhança, os vizinhos nem sabem que você é um cristão. Você não fala de Jesus para ninguém. Então, se você tem boca, mas não fala. Isso é um cristão reborn. A segunda comparação. Tem olhos, mas não veem. Os bebês reborn têm olhos, mas não veem, né? Eles têm olhos, tudo, parecem de verdade, mas na verdade eles não veem nada. E você tem lido a Bíblia? Tem orado tem olhado, né? Olhado para as Escrituras. Mas não só olhado, né? Você tem meditado na palavra de Deus. Porque não é apenas ler, né? É preciso meditar na palavra, com o coração aberto para Deus, né? Então, se você não tem feito nada disso, você pode estar sendo um cristão reborn. Terceira que eu queria falar tem ouvidos, mas não ouvem. Os bebês reborns, eles têm ouvido tudo como se fosse verdade, mas na verdade eles não ouvem. Os bebês reborns têm ouvidos, mas não ouvem. Jesus diz nas cartas das 7 igrejas lá em Apocalipse, ele sempre diz nas cartas, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente tem ouvido, né? A gente até ouve tudo, mas não é só ouvir, né? A gente não pode simplesmente ouvir, e sim prestar atenção no que Deus quer nos falar. E Ele fala muito, né, com a gente, mas muitas vezes a gente não presta atenção, né? Deus está sempre falando com a gente, mas a gente não presta atenção. Ou a gente finge que não,
que não está ouvindo a palavra de Deus, né? É, a gente acaba, se a gente ficar fingindo que não está ouvindo a palavra de Deus, a gente acaba virando surdos espirituais, né? Então, a gente fala que não ouve não ouve a voz de Deus, mas Deus está falando o tempo todo com a gente, mas a gente não presta atenção ou finge que não quer ouvir, né? Que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Capaz de cortar, de separar corpo, alma e espírito. A palavra de Deus confronta muita gente e tem muita gente que finge que não está ouvindo, né? Então, se você se encaixa nisso daqui, você pode estar sendo um cristão reborn. O quarto tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam. Os bebês reborns têm mãos, mas não apalpam e nem andam. Tem pés, mas nem andam, né? É verdade, os bebês reborns, eles se parecem, têm mãos, mas não apalpam nada, nem andam, não conseguem andar. E a pergunta que fica é: você pega a Bíblia para ler? Você tem dado algum passo em direção à palavra de Deus? O celular é o melhor exemplo disso, né? A gente anda com o celular com todo lado, por todo lado, né? Nas nossas mãos. Mas muitos não conseguem ficar 5 minutos lendo a Bíblia. O mais curioso é ver que no celular tem vários aplicativos da Bíblia, né? Muitas pessoas até têm o aplicativo baixado no celular, mas nem sequer abre para ler nenhum versículo. Então, se você se encaixa nisso daqui, você está sendo um cristão reborn. Eu vi uma frase esses dias que é muito forte, que estava falando exatamente sobre esses bebês reborns ainda. A fé que não se move não é fé viva, é boneco religioso. É forte. A quinta comparação tornam-se semelhante a eles os que o fazem. Tornam-se semelhante a eles aqueles os que o fazem. Então, o perigo maior é quando as pessoas fingem ser uma coisa que não é. Deus conhece o coração, o íntimo de cada um. Os bebês reborns parecem bebês reais, mas não são, né? E tem muitos cristãos que são assim também. Parecem cristãos, vivem de aparência de cristãos, mas não são. Tipo, parecem cristãos, se vestem como cristãos, falam como cristãos, até dizem que são cristãos, mas o coração está longe de Deus, né? Deus quer verdadeiros adoradores, os que o adorem em espírito e em verdade, né? Não só de aparência. E a conclusão que eu queria deixar aqui é que será que você se encaixa em alguma dessas comparações? Em uma dessas comparações? Ou em algumas? Ou em todas essas comparações? Cuidado, né? Como o tipo de cristão que a gente está sendo. Veja, o significado da palavra reborn é renascido. Quando Jesus disse para Nicodemos ali que era preciso nascer de novo, ele não estava dizendo para renascer e viver a mesma vida de antes, né? Era para nascer de novo numa transformação, uma transformação de vida com Deus, né? E o apóstolo Paulo disse isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Então, no sentido de nascer novo ali, o que Jesus estava dizendo é para as coisas velhas, para deixar as coisas velhas para trás e viver uma nova vida em Cristo, né? Ser uma nova criatura. Amém? Então é a pergunta que fica para você, né? Será que você está sendo um cristão reborn? Reflita sobre isso. Amém?